sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Segunda-feira, dia 2 de janeiro, começou o ano, hein, gente? Olá, Nana. Olá, Jorge. Feliz ano novo para todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso jornal Correio da Manhã, que está trazendo um monte de noticiazinhas, um monte de atualizações, né? Exatamente, sobre tudo o que aconteceu aí no final de semana. E a gente segue aqui, olha, como é que está o seu bairro? A gente quer saber. Manda para cá. Tem ônibus, não tem? Como é que foi a chuva de ontem na sua região, no seu bairro, na sua rua? Conta pra gente, manda pra gente pelo nosso e-mail ou pelo nosso WhatsApp. Quais são, Jorge? Opa, nosso WhatsApp e o nosso e-mail. Vamos lá, nosso e-mail, tvccorreidamanhã@gmail.com, tá na sua tela, anota, entre em contato com a gente. É claro, o e-mail mais fácil é o WhatsApp, gente. DDD 24, aqui da região serrana, Petrópolis, 998-398384, manda sua mensagem, fala como é que tá o bairro, como é que tá a sua rua, como é que estão os ônibus aí, tem ônibus, está circulando, tá tudo direitinho, a gente sabe que tá tendo muito problema com a circulação de ônibus. Verdade. Né? Então, manda pra gente aqui, participa do nosso jornal, faz a sua denúncia, que a gente vai verificar. E olha, Jorge, o dia hoje amanheceu sem nuvens, um céu claro, deslumbrante, como a gente pode ver aí nas nossas imagens. As pessoas vão até dizer, poxa vida, mas segunda-feira tem que começar com esse dia lindo, não podia ter tido esse dia lindo no fim de semana? Ah, pois é, né, gente? Podia. Mas é assim mesmo. A gente não escolhe, né? Quem fala é ele lá em cima. Exatamente. Vamos às notícias desta segunda-feira, dia 2 de janeiro. Primeiro mapa estelar que se tem notícia foi encontrado. Justiça suspende licença do complexo minerário do Taquaril. Dados do CAGED apontam que 2.460 empregos formais foram gerados em novembro em Petrópolis. Alunos e professores da UFRJ realizam projeto de mapeamento de políticas públicas em Petrópolis. E mais, decreto regulamenta documento eletrônico de transporte de cargas, agora no Correio da Manhã na TV. É isso, gente. Vamos começar o nosso Correio da Manhã, como sempre, né, com a leitura do nosso jornal, o Correio da Manhã. Vamos à nossa edição de hoje, segunda-feira, dia 2 de janeiro. Começou o ano, bola pra frente, vamos lá, gente. Sem opção. Nome de Freixo para Embratur foi comunicado pelo PT a Vaguinho, é o destaque lá da coluna Magna Vita, na página 3. Na posse, Lula chama 58.206.322 brasileiros de fascistas. Você é fascista e antidemocrático só porque não votou no Lula? Nos dois discursos, nenhum pio sobre a corrupção do PT. É o destaque da coluna Magna Vita, da nossa página, da página 3 do Correio da Manhã e também da página 8. Pois é, a página 8 que traz aí um especial sobre a posse do agora, então, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, na página 3 e 5 também tem outro destaque ali sobre o governo do estado. Olha, Castro inicia novo mandato no Rio. Governador Cláudio Castro, do PL, tomou posse ontem para mais um mandato à frente do Rio de Janeiro, juntamente com o vice Tiago Pampolha. A cerimônia foi durante a manhã no Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Castro falou em um futuro de esperança para o Estado e prometeu diálogo. É claro que a gente sabe que o governador vai dialogar aí com todos os poderes possíveis para trazer investimento para o Estado do Rio. Com certeza. Réveillon do Rio tem 3 milhões de pessoas, é o destaque da página 6. Encheu, hein? Olha. Na página 4, o panorama da admissão dos governadores. Então, traz aí um retrato sobre todos os governadores que entraram, sobre os 27 governadores que começam os mandatos agora. Olha, um alerta, onda de Covid na China é alerta mundial, é o destaque da nossa página 7. E também temos o nosso segundo caderno, a nossa página de esportes, internacional e muito mais notícias ao longo da nossa edição, não é mesmo, Jorge? Com certeza. Mas deixa eu dar uma boa notícia para o trabalhador aqui, da página 6. Por favor. Pois é, o reajuste com o mínimo de 1.320
era cotado R$ 1.302, agora já subiu aí R$18 aí pro lanche, hein? Olha só, que é o que vai dar, gente. Vamos lá. Vamos seguir aqui, vamos direto para a nossa página de opinião, vamos aos nossos editoriais ali, como sempre, hoje 2. Viva a sobriedade dos mais sensatos, é o primeiro. E o segundo, o carioca precisa ser mais sustentável, é o segundo editorial da nossa página 2, nossa página de opinião. Vamos Daí agora. A gente parte direto para a nossa página 3, para a coluna Magna Vita, e a gente começa pela coluninha Pinga Fogo, logo aqui ao lado da foto do nosso diretor, Cláudio Magnavita. Bom moço, nas redes sociais, o governador Cláudio Castro, ele tem apanhado pela nomeação de Rafael Pisciani como secretário de Esportes. O rapaz ficou na suplência de deputado estadual do MDB e tem um histórico de bom gestor público, inclusive na sua passagem na segunda administração de Eduardo Paes. Ele paga um preço caro pelo sobrenome, mas o CPF dele é diferente do falecido pai. Exatamente. Gente, ali nas fotos ali, as fotos da posse do governador Cláudio Castro, né, ao governo do estado. Então traz várias fotos ali, ele com a primeira-dama, seus filhos, lá na sala VIP ali, ó, junto com o André Siciliano, presidente da casa, né, presidente da Alerj, aí o governador Cláudio Castro e também o seu vice, Tiago Pampolha, na foto, na primeira foto. Depois ali, ele entrando no palácio para posse, ele com a família, entre outras personalidades ali em fotos. No Pinga Fogo ainda tem muito mais coisa dentro da coluna, né? A gente sabe aqui que vem adiantando alguns fatos sobre a posse e sobre o futuro governo de Cláudio Castro à frente novamente do governo do estado do Rio de Janeiro. Vamos agora à página 4 de política, que está recheada, né? Tem muita coisa, né? Exatamente. Governadores são empossados. Cerimônias de posse aconteceram neste domingo em todo o país. Governadores eleitos tomaram posse em seus estados nesse domingo. Em Minas, Romeu Zema do Novo deveria ter tomado posse às 9 horas, mas começou com 15 minutinhos de atraso. Em seu primeiro pronunciamento à imprensa, ele agradeceu aos 10 partidos que o apoiaram na campanha. Na Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, tomou posse como governador na Assembleia Legislativa de Salvador. Vamos ver quem mais tomou posse. Eumano Freitas, do PT também, tomou posse como governador do Ceará. Em discurso rápido, ele emocionou ao lembrar da juventude. Fátima Bezerra, também do PT, lá no Rio Grande do Norte, também tomou posse. Ontem também, como todos os outros. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, né, do Republicanos. Ele também tomou posse. O Tarcísio fez um discurso um pouco mais longo aqui, ó, dentro da casa lá, da Alesp, onde foi a posse. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Entre aliados aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro também, outros nomes aqui dentro da matéria, a matéria é extensa. Você confere no nosso jornal, correiodamanhã.com.br. É só ir até as bancas. Aqui em Petrópolis você pode ir atrás do Correio Petropolitano, que também traz essas matérias nacionais. Exatamente. Você também confere. E aqui está disponível nas bancas de jornal. Ainda nessa página 4, Jorge, aqui na página nacional, na área de nacional, uma barreira de gênero. Mulheres buscam protagonismo nas ciências. A física Márcia Barbosa, professora titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estava em uma discussão com um colega estrangeiro durante uma imersão de pesquisadores em um evento na Califórnia, nos Estados Unidos. Em determinado momento, as argumentações de Márcia convenceram a maior parte da plateia de pesquisadores. O oponente procurou justificar a derrota. Não ganhei o debate porque você me distraiu com seu perfume. Olha que coisa. Só. Fogo, né? E olha, feriados do ano que chega, ou melhor, do ano que já está agora, né? Serão muitos feriados, muitos pontos facultativos, além dos feriados municipais. Exatamente. E os feriados estaduais. Vai ter muito esse ano aí. O brasileiro quase não gosta, né, de feriado. Vamos lá. Não é? Vamos à página aqui do Estado do Rio, página 5, com um grande destaque para a posse de Cláudio Castro para mais um mandato à frente do governo do Estado do Rio.
dentro da matéria aqui, matéria grande, traz várias informações como, olha, as mudanças, né, fusão e desmembramento que Castro vai fazer dentro das suas secretarias, das cidades, infraestrutura, obras, serão fundidas ali, então, essas secretarias, ó. Cidades, infraestrutura e obras vão ser uma coisa só agora, dentro do governo dele. E seguem nos cargos, alguns que já estavam vão continuar, como Nicola Michione, da Casa Civil, continua Rodrigo Bacelar, governo, né, Rodrigo Abel, gabinete do governador, Leonardo Lombo, na Fazenda, Nelson Rocha, planejamento e gestão, Fernando Albuquerque, política civil, entre outros aqui, ó, o coronel da PM Luiz Henrique Marinho Pires, na Polícia Militar, e o coronel BM Leandro Sampaio Monteiro, da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Alguns mantidos, outros mudados, mas segue uma lista aqui grande sobre todo o secretariado do governo. Você confere nesse especial lá na página 5 sobre a posse de Castro. E como nós havíamos falado na primeira página, Jorge, aqui na página 6, no Rio de Janeiro, é o balanço do Réveillon 2023. 3 milhões de pessoas celebraram o Ano Novo nos 9 palcos espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Somente em Copacabana, o público foi superior a 2 milhões para receber 2023, em uma noite que marcou a retomada da maior festa de Réveillon do planeta, após 2 anos de pandemia. Foi uma noite incrível, após 2 anos o maior Réveillon do mundo voltou e retomamos a festa em Copacabana com todo o seu esplendor. Foram algumas das declarações dos cariocas e também do prefeito Eduardo Paes, que sempre está presente nas celebrações cariocas, né? Ele que é um profundo marqueteiro do Rio de Janeiro. Exatamente, ele faz muito bem esse papel e vende muito bem o Rio para fora. Sim, né? Sim. Gente, vamos ali à economia, porque também tem boa notícia para o bolso do brasileiro. Energia elétrica mais barata. A ANEEL, né? Confirma a bandeira verde para o mês de janeiro. Então, a bandeira segue verde. Você que aí tem a conta de luz, paga a sua conta de luz. Lembrando que nós temos ali aqueles níveis de bandeira, né? A verde, a amarela, a vermelha e aquela... A vermelha 2, né? Pois é, aquela cota extra lá, que é a sobrecarga, quando os reservatórios estão no nível abaixo do abaixo, né? Vai continuar na verde, porque ano passado nós conseguimos aí fazer uma economia de energia, encher os reservatórios. Então, muita chuva, né? Permitiu que os reservatórios ficassem abastecidos. A chuva que continua assolando várias regiões do país, inclusive a região serrana aí, vem sofrendo, a região serrana aqui do estado do Rio, a região sul-fluminense também teve chuvas absurdas aí. O estado de Minas Gerais, Espírito Santo também tem sofrido bastante com chuvas. Então a gente tem que lembrar que tem que ter um compromisso também com o meio ambiente para que essas chuvas cessem, diminuam, mas a gente tem que economizar também energia. Não é porque abaixou que a gente tem que gastar horrores de energia. Economizar água, né, Jorge? Claro, isso é importante. Exatamente. As pessoas, muitos governos, eles não falam isso para você. Mas se a gente continuar gastando água no volume que nós estamos gastando, que a gente tem percebido que tem sido gasto, daqui a pouco os reservatórios vão estar baixos de novo e lá vamos nós outra vez acionar as termoelétricas e termos as nossas contas de luz sobrecarregadas por conta disso. Né? Sempre bom lembrar. Exatamente. Bem lembrado, Nana. E olha só, gente, outra boa notícia que tem na página é sobre o reajustes do novo salário mínimo. Está ali uma outra matéria completa sobre o novo valor do salário mínimo, que vai ser de R$ 1.320, já está em vigor a partir do dia 2 de janeiro. Então, quando você for receber o seu dinheirinho lá em fevereiro, seu salário de janeiro vai ser corrigido já. Bom, ainda temos os destaques do esporte, do segundo caderno, muita coisa no segundo caderno, muita novidade e, é claro, a página especial lá, olha, sobre a posse, né? Lula e Geraldo Alckmin são empossados no Planalto. Após receber a faixa por cidadãos, o presidente fez discurso no Palácio. E aí, é claro, que aqui a matéria discorre sobre todo o discurso dele, sobre como vai ser a relação do presidente, né, do executivo, claro, com a Casa Legislativa, com o Congresso Nacional, quem serão os líderes do governo,
Então, a matéria traz aqui, ou os possíveis líderes, né, do governo, porque o governo é novo, ainda começou hoje, gente. Algumas coisas estão sendo ainda finalizadas, né, para poder seguir adiante aí com a nova legislatura, com a nova presidência. Exatamente. Com o novo governo, tudo novo a partir de hoje. Pois é, vamos esperar e ver como será agora o novo governo. A gente sabe que quando der aqueles 100 dias de governo, tem-se o balanço do governo e, é claro, a gente vai trazer para você aqui diariamente como é que isso aí vai ser, né? Nosso jornal a gente segue acompanhando, né, todos os destaques desse novo governo, e é natural que muitas coisas aconteçam, que algumas coisas fiquem um pouco travadas, porque nesse início de governo é sempre assim, né? Precisa também que as casas legislativas voltem de seus recessos para que as votações sigam adiante. Ainda não acabou, né, o recesso deles, exato, né? Vamos uma coisa de cada vez. Exato. Gente, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e na volta você vê que a Caixa atinge 1,7 bilhão em dívidas renegociadas. E você vai ver também o primeiro mapa estelar que se tem notícia foi encontrado. O Correio da Manhã volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. Procurado por séculos e já considerado perdido, o catálogo de estrelas do antigo astrônomo grego Hiparco foi encontrado oculto sob textos cristãos na biblioteca de um mosteiro da Igreja Ortodoxa Grega, na península do Sinai, no Egito. Datado entre 190 e 120 a.C., 9 das 106 folhas de um documento resgatado por historiadores da ciência franceses e britânicos constituem o Codex Climati Rescriptus, uma coleção de textos medievais. Análises feitas com diferentes tipos de luz indicaram que o material é um palimpsesto, um tipo de pergaminho cujo texto original foi raspado para que pudesse ser reutilizado. Acredita-se que esse catálogo é a mais antiga tentativa conhecida de mapear todo o céu. E o achado ilumina um crucial momento do nascimento da ciência, quando astrônomos pararam de simplesmente descrever os padrões observados no céu e começaram a medi-los e predizê-los. O códice indica com precisão o comprimento e a largura em graus da constelação Coroa Boreal e fornece coordenadas para as estrelas em seus extremos norte, sul, leste e oeste. Hiparco localizou estrelas de todo o céu usando duas coordenadas e modelou os movimentos
aparentes do Sol e da Lua. Hiparco de Nicéia foi talvez o maior astrônomo da antiguidade. Ele registrou uma grande quantidade de observações que resultaram na construção de um robusto catálogo de estrelas. Ele percebeu, ao comparar dados de diferentes épocas, que as estrelas ao longo dos anos se deslocavam com relação ao caminho do Sol no céu. Também foi um grande inventor de instrumentos astronômicos. Aperfeiçoou o astrolábio e inventou o dioptro. O catálogo estelar de Hiparco, que acabou se perdendo ao longo dos tempos, é famoso na história da ciência como a mais antiga tentativa conhecida de registrar de forma acurada coordenadas de vários corpos celestes observáveis a olho nu. Não, e o mais legal nesses catálogos antigos é que eram com desenhos, né? Tinham vários desenhos dos monstros, dos mares, muitas grafias. Ilustrações, então, acaba sendo uma arte agora, né? Encontrada também, né? Isso aí vai para um museu, com certeza, para uma exposição. Importantíssimo. Importante, exato. Olha, seguindo aqui, gente, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região atende a um pedido do Ministério Público Federal em ação civil pública para suspender as licenças prévia e de instalação concedidas pelo governo do estado de Minas Gerais na área da Serra do Curral. As licenças estão nulas porque foram concedidas sem a indispensável consulta livre, prévia e informada à comunidade quilombola Mango Nzungu Cayango, residente na área de influência do empreendimento. O desembargador federal Álvaro Ricardo de Souza Cruz obrigou a suspensão imediata de quaisquer atividades realizadas pela mineradora no local, por entender que há flagrante violação do direito de consulta aos quilombolas. Fica evidenciado que o início das atividades de instalação autorizados pelo Estado trazem risco direto e imediato à manifestação existencial da comunidade Manzo. Manzo é uma comunidade quilombola no município de Belo Horizonte, reconhecida pela Fundação Cultural Palmares desde 2007. Em 2017, ela foi registrada como Patrimônio Cultural Imaterial de Belo Horizonte após aprovação unânime do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município. E, em 2018, recebeu o mesmo reconhecimento no âmbito estadual pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. O juiz federal da primeira instância havia negado a concessão de liminar registrada pelo Ministério Público Federal, que então recorreu ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região. A Caixa Econômica Federal divulgou o balanço parcial do Programa de Negociação de Dívidas Você no Azul. O balanço inicial informou que 201 mil clientes regularizaram suas dívidas, totalizando 1 bilhão e 700 milhões de reais negociados. De acordo com a Caixa, com o programa Você no Azul, os descontos chegam a 90% do valor da dívida após a avaliação particular de cada contrato. O banco estima que 80% das dívidas foram liquidadas com pagamentos de até R$1.000. Cerca de 4 milhões de pessoas físicas e 396 mil pessoas jurídicas estavam aptas a obterem condições facilitadas de renegociação. O programa foi encerrado nesta quinta-feira e a Caixa deve divulgar um novo balanço das renegociações na semana que vem. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E olha só, gente, na última quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para regulamentar o documento eletrônico de transporte, criado em maio de 2021, para reunir diversos documentos físicos de porte obrigatório por transportadoras para comprovação do cumprimento de regras administrativas, ambientais e sanitárias. A medida pretende reduzir o tempo de fiscalização nas rodovias. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a regulamentação do decreto eletrônico é a principal iniciativa de inovação e de transformação digital para o setor de transporte de carga, incluindo os caminhoneiros autônomos. O decreto da regulamentação trata de alguns procedimentos, dentre eles emissão, dispensa e encerramento do documento eletrônico, além de fiscalização e aplicação de penalidades. O decreto foi publicado na última quinta-feira no Diário Oficial da União. Richard Stutzenburg, de volta ao estúdio. Gente, que fique entendido porque eu falei ex-presidente Jair Bolsonaro, porque agora tem um novo presidente, né? E esse decreto foi editado na quinta-feira passada, dia 29.
né, para regulamentar esse transporte de carga, melhorar toda essa fiscalização, né, para que ela seja mais rápida. Né? Exatamente. Então tem uma série de ações ainda do governo antigo que ainda estão entrando em vigor agora nesse novo governo. É aquela coisa da transição ali de um governo para o outro. Exatamente. E é claro, algumas medidas vão ficar, outras vão ser revogadas, enfim. A gente tem que ficar muito, muito, muito atento nesse início de governo, porque muita coisa acontece, né? Se revoga muita coisa do antigo, se deixa muita coisa, então tem que ficar realmente de olho aberto, porque qualquer coisa pode mudar. Então, vamos ficar atento aqui, é claro que a gente vai trazer para vocês, né? Sempre. E hoje, como é segunda-feira, não vai ser diferente só porque mudou de ano. O nosso Giro do Esporte está aí. O Jorge hoje vai ficar com a responsabilidade de passar. Hoje não, essa semana. A Roberta está de folga, eu estou aqui substituindo a nossa colega de bancada. E então hoje é com você o Giro do Esporte. Então vamos lá, né? Vamos ao giro, vamos falar de Copa do Mundo Feminina. Vai ser o grande destaque do futebol em 2023, gente. Mas, antes disso, a temporada será aberta com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O torneio mais tradicional da base do futebol brasileiro vai dar o pontapé inicial nessa segunda-feira, dia 2. É isso mesmo, começa hoje. Tão tradicional a Copinha, né? Tão tradicional a Copinha. E na Copinha se revela talentos assim absurdos. Né? Como o Gerson, por exemplo, do Flamengo, foi revelado na Copinha, entre outros talentos, né, do Campeonato Brasileiro, foram revelados na Copinha e começaram a jogar aí cedo no Campeonato Brasileiro. Aquele rapaz de 17 anos, por exemplo, do Vasco, não me vem agora o nome na memória, foi revelado na Copinha, entrou como titular no Campeonato Carioca no passado, arrebentou, jogou muito bem. Vamos esperar que venham talentos grandes aí nessa Copinha desse ano. E é um torneio sensação de público, né? E de espectadores também, porque esse período do ano a gente não tem muitas competições. A gente fica órfão do futebol nesse período do ano. É só para matar a vontade, mas não ficar na seca. É verdade. E olha só, o Santana Esporte Clube do Amapá desistiu de disputar a Copa São Paulo 2023. O clube não conseguiu recursos para bancar as passagens dos jogadores que jogariam contra o Palmeiras. É uma tristeza aí, então, da Copinha que não vai rolar para esse clube, né? Infelizmente, a gente sabe que tem diversos clubes no país, diversos clubes, né, de futebol, que tem uma renda muito pequena, muito apertada e não conseguem fazer essas viagens de longa distância, que seja de ônibus ou de avião, né? E eles não tem muito patrocínio também, né, patrocínio Jorge? Muito pequeno. Mas está aí, quem sabe, aparece um patrocinador e fala, vai, né? Quem dera, vamos saber, né? E olha, Douglas Luiz comandou a vitória do Aston Villa sobre o Tottenham pelo campeonato inglês. O volante brasileiro marcou um gol e participou de outro na vitória por 2-0, na vitória contra os Spurs. O que acontece? Lá o campeonato está em alta, já está começando a rolar lá as finais, o campeonato lá é corrido, né, Premier League, mas já se tem ali os clubes disputando os primeiros lugares, como no Campeonato Brasileiro, mas lá já está muito acirrado, já está à frente, porque o campeonato lá encerra do meio do ano um pouquinho para lá, aqui não, começa do início do ano, lá para março, abril, aqui começa o Campeonato Brasileiro e aí só se termina quase lá em dezembro. Lá não. É diferente por causa do inverno ali, aquele período ali. Que é muito rigoroso. Exatamente. E olha, temos NBA também. Dominique lidera vitória contra os Spurs e soma 225 pontos em 5 jogos. Dallas Mavericks alavancou seu 6º triunfo consecutivo na temporada. A NBA, que, gente, é também sensação de público lá nos Estados Unidos, bate recorde atrás de recorde cada temporada. E depois que voltou da pandemia, que teve aquela fechada, né, nos parques da Disney, eles fecharam um resort enorme da Disney para se ter a NBA lá, né, se fazer a NBA, lembra disso? Pois é, agora. Era um parque lá com 5 quadras enormes, nível NBA, obviamente, para os jogadores ficarem isolados, eles e suas famílias, e os casos de Covid foram mínimos lá por conta disso, porque eles só conviviam com eles mesmos. Então eles estavam... E foi com essa intenção, né? Essa imersão. Para você ver como é que tem dinheiro a NBA, né? Como é que eles bancam o esporte lá. A federação foi lá, pagou, falou, não, vai ser aqui, vamos fechar esse espaço só para vocês. E aí
foi transmitido, né? Exatamente. O campeonato para diversos. Eu, por exemplo, acompanho a NBA, assim, quando chega nos playoffs ali, eu fico acompanhando porque é a parte interessante. A gente fica curioso, né? Não tem jeito, gente. Exatamente. Quem gosta de esporte e admira a NBA, não tem jeito. Vai ficar de olho por lá. Exatamente. Tem mais uma notícia também de esporte. Tem. Hoje, dia 2, começa o velório, né, do nosso rei Pelé lá na Vila Belmiro, em Santos. Já deve ter começado, inclusive. Exatamente, já essa hora já deve Porque ontem já tinha uma aglomeração de pessoas por lá e o velório vai ser todo cercado de homenagens, de situações especiais para que as pessoas possam ter conforto na hora de estarem lá, de fazerem a sua despedida, de estar ali naquele momento pertinho do rei para poder confortar o coraçãozinho. Não é verdade? Exatamente. A cerimônia vai ter 24 horas de duração, Isso. Um esquema de segurança digno aí de uma realeza. De uma realeza, porque é enorme o esquema de segurança que foi montado lá na Vila Belmiro. E necessário, né? Só para constar aqui, começa às 10 horas, né? Mas os portões já devem estar entupidos nesse horário, né? Com certeza. Porque só vão abrir às 10, exatamente como a Nana falou. Já tinha gente acampada para ser ali o primeiro da fila. Então, para não se estender muito no assunto, gente, o esquema de segurança é grande, os portões só abrem às 10 e vai durar 24 horas aí para se dar o adeus ao rei Pelé. Exatamente. E olha, Jorge, você vai ver depois do intervalo, você e todo mundo que está em casa, que a Prefeitura prepara a retomada da Expo Petrópolis 2023. Olha, você vai ver também como fica o tempo para a nossa região na primeira e segunda-feira do ano. A gente volta aqui. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar. Museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. E olha só, no mês de novembro, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontou que 135 mil empregos formais foram gerados no mês de novembro aqui em Petrópolis. O saldo é de 406 vagas. Os dados do novo CAGED, divulgado na última quinta-feira, apontam para um saldo positivo de empregos formais gerados no país. De acordo com um levantamento, no mês de novembro foram registradas pouco mais de 1.700.000 admissões, contra 1.600.000 demissões. Com isso, o saldo de empregos gerados em novembro ultrapassa 135 mil vagas formais. De acordo com os dados do CAGED, o comércio foi o setor que mais gerou empregos formais no mês de novembro. No acumulado do ano, foram mais de 2.400.000 contratações formais, sendo os homens responsáveis por 53% das vagas e as mulheres 47%. O mês de fevereiro foi o que mais registrou contratações formais, com um saldo positivo de 350 mil vagas. No estado do Rio de Janeiro, o saldo de empregos foi de 25.223 vagas. No acumulado do ano, mais de 200 mil carteiras foram assinadas. Em Petrópolis, a geração de empregos também se mostrou eficaz.
Os dados do CAGED apontam que, durante o mês, foram registradas 2.400 contratações e 2.054 desligamentos, com um saldo de 406 empregos gerados na cidade imperial. Para alguns, atuar de maneira autônoma existe alguns benefícios. Otávio vende doces há 12 anos e tem feito renda com o negócio. Encontrei no empreendedorismo uma forma de você ganhar um pouco mais de dinheiro. Hoje o mercado de trabalho é uma coisa, principalmente em Petrópolis, que te possibilita muito pouco ganho. Por exemplo, aqui em Petrópolis nós temos muitas farmácias, sapatarias e a média salarial é entre R$ 1.200 e R$ 1.500. Se você pegar uma coisa para você vender, para você empreender, isso te possibilita você ter um ganho muito maior do que você entrar para o mercado de trabalho. Em Petrópolis, o setor que mais gerou empregos foi o comércio, seguido pelo de serviço. O setor de construção foi o único que apresentou saldo negativo em relação à geração de emprego, com 199 contratações e 252 desligamentos. Que caprichos docinhos do rapaz. A Expo Petrópolis, feira de negócios para empresas e profissionais do município, vai ser retomada pela Prefeitura agora em 2023. Olha que bacana. No Sesc Quitandinha. A repórter Larissa Martins tem mais informações. A próxima edição da Expo Petrópolis terá como objetivo a construção de um ambiente de negócios para conectar visitantes, empreendedores, profissionais e empresas dos setores produtivos do município. O evento, que não acontecia no município há mais de 18 anos, será com um formato mais dinâmico e interativo. Durante o programa Correio Petropolitano Debate, Charles Rossi, membro do Conselho Municipal de Cultura, explica a importância do evento. Agora, a CDL de Petrópolis, junto com a Associação Comercial, junto com o Sindicato do Comércio Varejista, Convention Bureau, que todas essas instituições se juntaram no sentido de fazer voltar esse evento, que é um evento de excelência, e vai acontecer em maio do ano que vem, lá no Quitandinha, em que nós vamos mostrar de novo para todos o que de melhor em Petrópolis nós produzimos, né? Também o pessoal da moda, aí entra a Rua Tereza, desfiles, é um lugar, é uma coisa muito animada, sabe? Você passar e ver, é como se fosse uma mini Petrópolis representada ali em todos os setores, não é? E mostrando para os visitantes, para os turistas, não é? O que nós produzimos aqui nessa cidade. A última edição, realizada há 18 anos, contou com a presença de mais de 300.000 participantes em 4 dias de evento. Em 2023, esta edição vai trazer a participação das áreas de tecnologia, moda, confecção, aviamento, entre outras, com mostruários de produtos típicos de Petrópolis. Segundo Charles, o projeto estimula e acelera o crescimento da economia local, principalmente após a pandemia e das chuvas que prejudicaram o setor turístico. Ele alerta ainda que, apesar disso, os turistas não precisam ter medo de vir à cidade, já que protocolos de segurança estão em andamento. Inclusive, o turista tem que saber que ele vem a Petrópolis e ele precisa também conhecer esses protocolos, as pousadas, os hotéis. Se o turista perceber que há segurança na cidade, que há preparo na cidade, para que ele possa vir e se sentir seguro. E quando acontecer enchente, as pessoas estejam preparadas. É assim que nós temos que pensar. Não adianta a gente tentar esconder o sol com a peneira. A enchente vai acontecer, nós precisamos nos preparar para ela adequadamente, com muito rigor, com muita seriedade, para que todos que vivem aqui ou que vêm visitar a nossa cidade, ou até veranear, Petrópolis tem muitos veranistas, que a gente consiga dar segurança a essas pessoas. Importante. É importante. Olha só, gente, eu estava aqui agora, de última hora, essa notícia, tá? Aqui em Petrópolis a gente tem o Sinal Park, né, que é aquele estacionamento no centro da cidade, arredores, outras regiões, em alguns bairros também tem, como no Alto da Serra, por exemplo, vagas delimitadas para o Sinal Park. Eu estava entrando aqui no aplicativo, né, comprando crédito para parar o carro, estacionar, está entrando no horário aqui. E agora o aplicativo lançou aquela gratuidade de 15 minutos que o usuário tem direito? O usuário tem direito. Semana passada foi feito por meio de emenda legislativa, né? Aqui em Petrópolis, o decreto foi sancionado, aprovado, a lei
que permite esses 15 minutos. Então, você tem 15 minutos de gratuidade mais a gratuidade de 15 minutos. Ou seja, você tem aquele limite de 15 minutos mais a gratuidade de 15 minutos. Aqui em Petrópolis, você tem esse direito agora. Então, no aplicativo agora, você entrando nele, quando você vai colocar o seu carro, estacionar o seu carro, tá ali, ó, gratuidade, R$0. Qual é o aplicativo, Jorge? O aplicativo, não, o aplicativo é o Digipare. Importante. Então, você que não tem, mas, se eu não me engano, com o controlador, não, o controlador de tráfego, você vai poder chegar nele também e pedir essa gratuidade. Ele vai emitir uma viazinha, né? Aquele canhotozinho da gratuidade de 15 minutos e colocar no seu carro. Venceu a gratuidade, você tem 15 minutos para regulamentar a sua situação de estacionamento. Né? Exatamente. Então, gente, tem que ficar de olho nisso aqui agora, porque você tem aquela gratuidade, 15 minutos, eu acabei de ativar aqui, ó, o meu tempo está correndo, eu tenho 15 minutos gratuito. Mas independente da gratuidade, Jorge, tem sempre que ficar atento aos horários que você compra para deixar o seu carro estacionado, para você não acabar levando multa, né? Por ter esquecido, ou então não ter calculado bem o seu tempo de demora no comércio, ou onde você vai no médico, num exame, né? E aí tem aquela taxa de R$45 se você esqueceu para regulamentar, porque aí equivale a praticamente quase um dia esses 45. Exatamente. Você não pagou os 45, aí gera multa, se você não pagar esses 45. Beleza, gente? Então tá dado aqui o aviso. E olha só, alunos e professores da UFRJ estão desenvolvendo um projeto de mapeamento de organizações civis de Petrópolis para entender como a população lida com os problemas enfrentados pelo município. Diante dos problemas socioambientais enfrentados em Petrópolis há décadas, uma parceria entre a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Felipe Guedon tem realizado um projeto chamado Cartografia do Ecossistema de Inovações Sociais de Petrópolis. A ideia é que a gente comece a mapear essas organizações de sociedade civil de Petrópolis, né, entender como é que elas se articulam para resolver problemas públicos e quem são os atores que dão apoio a essas organizações. Né? Então, a ideia é a gente entender essa rede de relações nos diversos temas, né, de problemas públicos que as políticas públicas digamos assim, lidam. Este é apenas o período de organização. O projeto vai ter início em 2023 e tem duração de 1 ano. Atualmente, há 2 vagas disponíveis para bolsistas de mestrado que estão sendo escolhidos por meio de um processo seletivo. Os temas das pesquisas vão sendo escolhidos de acordo com o ingresso de novos pesquisadores. Durante a pesquisa de coleta de dados, vão ser mapeadas entre 100 a 200 organizações, para que desta forma tenham um primeiro resultado. Com base nisso, né, a gente pretende montar a longo prazo um observatório da inovação social em Petrópolis, com os moldes no modelo de Santa Catarina, que a professora Carolina Angion, da Universidade Estadual de Santa Catarina, já tem um observatório de inovações sociais em que cerca de 200 iniciativas de inovação social já foram mapeadas. E os estudantes lá da UDESC fazem pesquisas aí específicas, né, para tratar, por exemplo, de políticas para criança e adolescência. Importante, esses grupos todos esses estudos de mapeamento para Petrópolis são extremamente importantes, porque vocês vão entender agora. A gente vai falar de chuva agora aqui em Petrópolis. Vocês devem lembrar do muro de uma casa lá no Quissamã que estava prestes a desabar. Pois é, a casa foi interditada após a queda do muro que aconteceu neste domingo. A Defesa Civil de Petrópolis realizou atendimento na rua Quissamã, referente à queda desse muro, dessa residência, na madrugada de domingo. Foi por volta de 2 horas da manhã, se não me engano. Não houve feridos. A residência foi interditada, como vocês podem ver nas imagens, é tudo muito complicado ali naquela situação. A residência foi interditada e os moradores foram encaminhados para as casas de parentes.
Pois é, na manhã do domingo ainda, né, uma equipe de engenharia foi encaminhada para realizar vistoria técnica. Equipes da Condep desobstruíram, né, parcialmente a via, que estava com o tráfego em meia pista no momento. O local foi totalmente interditado ainda no domingo, entre 1 e 14 e 16 horas, na altura do número 1008. A ação foi necessária para a limpeza e liberação total da via. A CPTrans ainda recomenda que os motoristas evitem o local e usem rotas alternativas, como a Estrada da Saudade e a Avenida Barão do Rio Branco. O trecho foi sinalizado pela CPTrans. A gente vê nas imagens ali que a casa está pendurada, totalmente pendurada ali no barranco. Sim. Então, assim, eu evitaria a via, mesmo saindo uma atualização futura aí da CPTrans. Mesmo essa que a CPTrans já anuncie que a via está liberada para uso e tudo mais, vamos deixar essa via aberta e sendo utilizada pelo transporte público, pelas pessoas que realmente não têm outra opção, porque sobrecarregar essa via pode dificultar ainda mais a ação do pessoal da CPTrans, da Condep, da Secretaria de Obras e da própria Defesa Civil, que ainda deve precisar fazer mais uma análise, porque, como vocês sabem, ontem, domingo, nós tivemos muitos episódios de chuva ao longo do dia todo. Tivemos, a gente sempre fica preocupado em Petrópolis quando começa com aquele volume de chuva, e aquele volume de chuva se estendeu até Itaipava, não foi só no primeiro distrito. Então, assim, é sempre bom deixarmos essas vias que já aconteceram acidentes liberadas para que os entes do governo consigam fazer o seu trabalho com mais agilidade, para que a gente possa ter essa via o mais rápido possível liberada para todos nós, né? Exatamente. Agora só uma ressalva, né? Aquele muro ali já está interditado, assim. Ele já vem apresentando problemas desde 15 de fevereiro do ano passado. Do ano passado, pois é. Há quase um ano aí, daqui a pouco um ano, né? Daqui a pouco mês que vem. Então, vamos continuar lembrando aqui o poder público também, que deveria ter tomado uma providência com aquele muro, e não foi tomado. Exatamente. Bom, continuando aqui, falando ainda sobre chuva e entre outros entraves do tempo, né? Olha só, a Defesa Civil acionou o sistema de sirenes nos 1º e 3º distritos de Petrópolis na tarde do domingo. A Defesa Civil do município de Petrópolis, às 15 horas do domingo, fez o acionamento de aviso de chuva moderada forte pelo sistema de sirenes do 1º distrito. E olha, às 3h15 da tarde, foi feito o acionamento de aviso de chuva moderada forte pelo sistema de sirenes lá no 3º distrito. A gente tem alguns vídeos a gente vai pedir para o nosso master colocar enquanto a gente vai anunciando aqui. Essas imagens que vocês estão vendo são referentes àquele trecho do transbordo de Itaipava. Às 4h25, gente, a Defesa Civil emitiu um novo alerta informando que mobilizou a população das áreas de risco do 3º distrito para que elas se deslocassem para ponto de apoio na Escola Liceu São José de Itaipava, na Estrada União Indústria. Ao longo da tarde, choveu muito nessa região, muito mesmo. Essa imagem que vocês veem é do shopping Itaipava. Olha o volume de chuva. Essa imagem foi mandada para a gente por uma colega nossa aqui da TV, a Luísa Gottelieb, que tentou se abrigar aí no shopping porque estava chovendo granizo nesse momento. E foi a forma que ela encontrou de se abrigar. E, óbvio, você tem que procurar um lugar para se abrigar mesmo, porque é perigoso. Se você tem insegurança para andar de carro numa chuva como essa, dá uma paradinha, procura um lugar seguro para você ficar e esperar um pouquinho mais. Às 19h50, ou seja, 7:50 da noite de ontem, a Prefeitura já desmobilizou o colégio, lá, o Liceu de Itaipava, tendo em vista a diminuição dos acumulados pluviométricos da região nas últimas horas, que ao longo do fim da tarde, início da noite, começou a diminuir o volume de chuva, e aí conforme vai diminuindo o volume de chuva, e como a Defesa Civil já sabia que nós não íamos ter continuidade da chuva, e aí o cenário foi o que vocês viram hoje cedo, né? Nós estamos com um céu extremamente azul agora na segunda-feira, então podeu-se, né, desmobilizar o ponto de apoio lá no Liceu, para que as pessoas pudessem voltar para as suas casas. Pois é.
E ainda no sábado, né, teve aquela chuvarada ali antes do Ano Novo, depois de uma passada, inclusive a Coronel Veiga foi fechada, Exato. né? Eu, por exemplo, não consegui sair de casa até 8h30 da noite, fiquei lá, eu moro na região ali do Quitandinha, tive que ficar esperando, vi o alerta, falei, não saio daqui agora, porque era muita chuva, então eu esperei ela até baixar, parar um pouquinho para depois sair de casa. Vamos agora, então, para quê? Para a previsão do tempo? Vamos falar sobre essa semana aqui, sobre hoje? Sobre hoje, né? Sobre hoje, né? Primeira e segunda-feira, não é? Primeira e segunda-feira de 2023, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou que a chuva deve continuar na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Em Nova Friburgo, por exemplo, as pancadas de chuva podem vir acompanhadas de trovoadas em regiões isoladas. A mínima vai ser de 13 e a máxima de 21 graus. Pois é, para Teresópolis a previsão é de céu encoberto com possibilidade alta de chuva devido a declínio na temperatura. O município registrará a mínima de 13 e máxima de 21 graus. Caiu bastante. Exatamente. E apesar da gente ter amanhecido com esse dia lindo, pode ser que também Petrópolis tenha um resto de dia, né, tarde e noite, chuvosa. A previsão é de pancada de chuva com trovoada em regiões isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Pati de Alferes, a previsão é de muitas nuvens com pancada de chuva e trovoadas em regiões isoladas. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. Para Paraíba do Sul, a previsão é de manhã de céu encoberto e chuva fraca. No período da tarde e noite, há possibilidade alta de pancadas de chuva com trovoadas em regiões isoladas. A mínima será de 18 e a máxima de 21 graus. Já em Três Rios, a segunda-feira será de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva em regiões isoladas, com mínima de 19 e máxima de 23 graus. Lá sempre a mínima é um pouquinho maior aí. É verdade. Os ventos para todos esses municípios citados serão fracos, mas em caso de emergência, como todo mundo já sabe, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo telefone 199. Exatamente. Gente, fica atento a esses telefones e qualquer coisa, entre em contato. Sai da sua casa, não fica não. Está em área de risco, sai de lá, por favor. Vamos continuar aqui o nosso jornal? Olha só. Tem um concurso da Condep, viu? E tem que ficar de olho aí, olha. No próximo dia 8 de janeiro termina o prazo de inscrição para o concurso público da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a Condep. O certame, publicado no Diário Oficial do dia 24 de novembro, contempla mais de 500 vagas para provimento imediato, além de cadastro de reserva. O concurso oferece vagas para nível fundamental, incompleto, fundamental, médio, médio técnico e superior. A prova objetiva está marcada para ser aplicada no dia 12 de fevereiro de 2023. Para se inscrever é preciso acessar o site www.inqc.org.br. Na aba Solicitação de Inscrição e seguir o passo a passo. A taxa de participação é de R$ 35,00 para nível fundamental incompleto, R$ 45,00 para nível fundamental, R$ 75,00 para nível médio e R$ 95,00 para o nível superior. Não se esqueçam, quem está precisando do empreguinho aí, gente, concurso público aí para a Condep é uma porta, hein? E sempre vale a pena você investir num concurso público, porque é a garantia de trabalho. Exatamente. E não é para todo mundo. Não é claro que o número de vagas é reduzido, é claro que não tem emprego para todas as pessoas que se inscreverem, mas a sorte pode estar com você. Então, corre lá, faz a sua inscrição. Inclusive, Jorge, para os desempregados, se não me engano, nós temos uma lei municipal que dá direito a que você não pague a inscrição, aí independente do nível que você está pretendendo se inscrever. Mas é extremamente importante. Corre lá, faz a sua inscrição, né? Como eu falei, a sorte pode estar com você. 2023 é o ano da prosperidade, do sucesso, como diria nossa amiga Roberta. A lei está em vigor sim, viu? A lei está em vigor, pode pedir a gratuidade, tem uma série de documentos para apresentar, obviamente, mas ela sim está em vigor e tem a gratuidade para quem está desempregado. Exatamente. Olha,
No primeiro dia de setembro, a Prefeitura sancionou a Lei 8.403, de autoria do vereador Mauro Peralta, que obriga as empresas de Petrópolis a instalarem placas na traseira dos ônibus, constando o ano de fabricação, início e término do tempo de uso permitido. Essa notícia faz parte do nosso site tvc16.com, e que você pode acompanhar, como está aí na tela. E segundo o vereador Yuri Moura, ele pretende fazer inspeções nas garagens, vereador, e que agora vai assumir, assumiu, agora né? já está na LERJ, já não é tá mais vereador. LERJ, mas ele vai pretender fazer inspeções nas garagens e nos terminais já nas primeiras semanas de janeiro. Abre aspas para o nosso vereador: cobramos da CPTrans, da CETRANSPETRO e da Prefeitura a efetivação da lei. Isso é urgente, já que há anos, desde a pandemia para cá, a população petropolitana tem sofrido muito com o sucateamento dos carros. Ônibus quebrados em todas as comunidades, todos os dias, dezenas de carros prejudicando o serviço dos rodoviários e prejudicando também o dia a dia de milhares de trabalhadores e trabalhadores. Fecha aspas para o nosso agora deputado Yuri Moura. Exatamente. Olha só, os problemas, principalmente com as empresas Petroita e Cascatinha, são recorrentes. Em maio do ano passado, né, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, concluiu que a empresa não tem condições de manter a prestação de serviço na cidade. Com a decisão da CPTrans, a Prefeitura encerrou a operação da empresa em 8 linhas do Vale do Carangola, que foram assumidas pela cidade das Hortênsias, Cidade Nova, Vila Manzini, Modesto, Guimarães, Vicenzo Rivete, Débora Couto, Sucupira, estão entre as linhas que foram transferidas para a cidade das Hortênsias. No dia 22 de dezembro também, houve uma reunião entre vereadores Marcelo Chitão, CPTrans, Cascatinha e Petroita, o que gerou a chegada de coletivos seminovos à cidade. E a gente já tem visto, né, Jorge, esses coletivos novos aí, novos, seminovos, mas que são novos aqui em Petrópolis e que já estão circulando. Mas a gente quer saber de você, como é que está o seu bairro? Tem ônibus? Teve ônibus? Está tudo ok? Está tudo tranquilo? Como é que está a sua rua? Como é que estão as condições do seu bairro? Manda para a gente, o nosso WhatsApp está aberto para receber os seus questionamentos, as suas dúvidas. Manda para a gente um vídeo do seu bairro, como é que está a situação por aí. Ajuda a gente a fazer o jornal para você. Tá aí o e-mail, gente, tvccorreiodamanhã@gmail.com. Entra em contato com a gente, manda sua denúncia por lá. Isso mesmo. Não quer usar o e-mail mais fácil, que é o WhatsApp? Eu vou falar também, vai pelo e-mail. Então o WhatsApp vem agora, olha. 24, DDD aqui da Serra, né? Nós estamos em Petrópolis, mas o jornal é feito para todos vocês aí. 998398384. Não se esqueçam. É de Pati de Alferes? Manda sua denúncia. É de Teresópolis, Friburgo? Manda sua denúncia também. Petropolitano? Manda sua denúncia, não esquece. Conta pra gente, ônibus está passando, rua tá boa, tem buraco, não tem? Participa com a gente. Exatamente. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã, 7h30, estaremos ao vivo no ar, trazendo muita informação para você. Tchau, tchau, gente.
Começa agora pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, mais uma edição do programa Magnavita. E hoje, aqui nos nossos estúdios do Rio de Janeiro, nós temos o prazer de receber